Caio, olha só, a gente vai conversar agora com a doutora Karina Belicas Carreiro. Ela é ginecologista, obstetra e mastologista. E ela fez um estudo muito interessante junto ao Instituto do Câncer de São Paulo, apontando um dado alarmante, que o câncer de mama tem cada vez mais atingido mulheres antes dos 40 anos, não é, doutora? Muito obrigada por nos atender, por achar um espacinho aí na agenda. Eu sei que é muita correria, mas gostaria que a senhora explicasse esse estudo, quais são os números e como é que foi detectado isso realmente, né? Que o câncer tem acometido mulheres muito jovens ainda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, gente, tudo bom? Para mim é sempre um prazer falar desse tema, eu acho que é um tema muito importante, mesmo fora do Outubro Rosa. Falar de câncer de mama e de orientação das pessoas, eu acho que é fundamental. E, na verdade, esse trabalho veio porque o câncer de mama em mulheres jovens é muito pouco valorizado, né? Todo mundo sempre, quando pensa em câncer de mama, pensa numa mulher mais velha, e quando eu resolvi fazer esse trabalho, era principalmente para a gente destacar essa situação que a gente tem, né? Então, hoje a gente tem muitos casos de câncer de mama em mulheres jovens, e talvez sem trabalhos a gente não teria a ideia da magnitude disso. Então, dentro do Instituto do Câncer de São Paulo, a gente tem uma média de 12 a 15% dos casos de câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos. E a gente tem um trabalho brasileiro também, que chama Amazona, que também identificou que essa taxa no Brasil é de mais ou menos 17%. Então, esses trabalhos, acho que eles ajudam todo mundo a dar importância para queixas mamárias em mulheres com menos de 40 anos. O protocolo hoje, para mamografia, começa a partir dos 40 anos, é isso? Existe a indicação, né? Geralmente, né, as mulheres começam a fazer mamografia se não tiver nenhum carocinho que apareça ao longo da vida, etc. Se tiver tudo bem com a mulher, a partir dos 40 anos ela começa a fazer a mamografia. Agora, com esse estudo, né, que é muito importante, feito por um instituto renomado aqui do Brasil, será que esse protocolo pode mudar? As mulheres devem começar a fazer o exame mais cedo, enfim? Quando você escolhe uma forma de rastreamento, você quer identificar alterações antes delas serem palpáveis, né? Então, quando a gente fala em rastreamento de câncer de mama por mamografia, você pega uma mulher que não sente absolutamente nada e faz um exame para ver se tem alguma alteração muito inicial, que isso vai possibilitar um tratamento melhor. Mas o exame de mamografia, ele vê alterações principalmente em mulheres com mamas menos densas, né? E a densidade da mama depende muito da idade da mulher. Então, quanto mais velha a mulher, menos densa é aquela mama. Então, no Brasil, existem ainda regiões em que a recomendação da mamografia é a partir dos 50 anos. Tá? A recomendação dos 40 anos é da Sociedade de Mastologia, mas não é uma recomendação que é implementada no Brasil inteiro. E mesmo considerando os 50 anos, em muitos lugares a taxa de mamografia não chega a 60% das mulheres. Então, eu acho que a gente precisa conversar um pouco de como fazer o rastreamento nas pacientes jovens. Eu não acredito que a mamografia seja o melhor exame, porque ela é muito limitada, né, na formação de imagens, né? O que você vai conseguir com a mamografia talvez não te traga a informação que você está precisando. Então, a gente tem que buscar alternativas. Na prática, eu acho que a principal alternativa é a mulher conhecer o próprio corpo e identificar que é uma alteração que já exista, ou que um médico consiga avaliar essa mama, identificar uma alteração, ou que a mulher com queixa, quando procure ajuda, que essa queixa seja valorizada. Então, quando você pensa em rastreamento de uma forma geral, né, aproveitando o Outubro Rosa, primeiro, as mulheres acima de 50, por favor, façam a mamografia. Em segundo, as mulheres acima de 40 façam. E em terceiro, as mulheres com menos de 40, por favor, se sentirem qualquer coisa, procurem um médico. Porque talvez a mamografia para essa população não tenha o mesmo impacto que a mamografia para mulheres acima de 40 e acima de 50. Tanto se você pega uma população de alto risco, né, que tem mutação, que tem história familiar e que realmente precise fazer um rastreamento antes dos 40 anos, a mamografia não é o principal exame, porque ele tem as limitações por conta da faixa etária da mulher. Então, talvez, para você fazer um rastreamento nessa população, a mamografia, como a gente conhece, não seja o melhor exame, né? A gente precisa encontrar alternativas, nem que seja, inicialmente, a conscientização do autoexame e a conscientização dos profissionais de saúde de valorizarem essa mulher que tem essa queixa.
E qual é a orientação que as mulheres devem seguir? As mulheres que já tiveram alguém na família com câncer, só que ainda são muito novas. Existem essa orientação? Vamos supor, a mãe teve e as filhas, com que idade elas têm que começar a se prevenir, a rastrear essa doença? É muito interessante, porque às vezes eu recebo o paciente no consultório e fala assim, doutor, eu tenho certeza que eu tenho alto risco para câncer de mama. Aí você pergunta, por quê? Fala, porque na minha família já tiveram pessoas com câncer, né? E você vai perguntar, quem que teve? Minha tia-avó com 80 anos. E isso é diferente de você falar, minha mãe com 45, ou a minha irmã teve com 30. Então, quando você fala em história familiar, é importante você identificar esses casos, né, saber quem foram as pessoas, o grau de parentesco, né, se é mãe, tia, avó, enfim, a idade que essas pessoas tiveram, o tipo de câncer que elas tiveram, mas também é importante saber quantas pessoas não tiveram. Por exemplo, se você falar, minha mãe e minha tia tiveram câncer de mama, né, é uma coisa muito importante, e elas não têm mais nenhum irmão, então falta informação. Agora, minha mãe e minha tia tiveram, mas tem mais 5 irmãos que não tiveram nada, então continua sendo um risco alto, mas talvez um risco um pouco menor. Para isso a gente tem calculadora. Então existem calculadoras sugeridas, né, calculadoras mundiais, que você consegue colocar os dados dessa paciente, então dados dela e dados familiares. Então se ela já teve alguma alteração na mama alguma vez, mesmo que não seja câncer, se ela já fez uma biópsia, se ela engravidou ou não engravidou, a idade da primeira menstruação, amamentou ou não amamentou, e história familiar das pessoas que tiveram câncer e das pessoas que não tiveram câncer, né? Então, o ter câncer e o não ter, para a gente é importante. Mas uma regra geral, assim, olha, não consigo procurar um médico, não sei como eu faço esse cálculo, não sei o quanto que é importante para mim. É basicamente assim, a ideia é que o rastreamento comece 10 anos antes do caso mais jovem da família. Então, a minha mãe teve com 45, então o ideal seria começar o rastreamento com 35. Então, isso é bem grosso modo, né? Mas o ideal é você pegar toda essa árvore genealógica, as características daquela pessoa, para ver qual que é o risco dela de ter câncer ao longo da vida. E se esse risco for maior do que 20%, essa mulher é considerada uma mulher de alto risco. E ela vai precisar seguir um protocolo próprio baseado naquele alto risco dela e na idade que ela tem. Doutora, vou fazer 2 perguntas em uma. Nesse estudo do Instituto do Câncer de São Paulo, que detectou aí que o câncer tem acometido mais mulheres abaixo dos 40 anos. Qual a faixa etária dessas mulheres e em que estágio vocês encontraram o câncer nessas mulheres com menos de 40 anos? No trabalho foram incluídas só mulheres com menos de 41, né? O 40 anos entra. Dessas pacientes, foram 493 mulheres incluídas. Metade tinha 35 ou menos, metade tinha mais do que 35, e a paciente mais jovem tinha 23. A gente não imagina, né, que alguém de 23 anos vai ter câncer de mama, mas a gente tivemos alguns casos, assim, 23, 24, 25, e quanto mais velha era a pessoa, maior o número de pessoas com aquela idade com câncer. Né? E o estadiamento, que é como a gente chama, né, o tamanho do tumor, então a gente junta alguns fatores para definir esse estadiamento, a gente usa o tamanho do tumor e usa linfonodos, né, se a doença saiu da mama e foi para algum linfonodo, o linfonodo é por onde drena, né, a parte imunológica, é por onde passam as células que saem de qualquer infecção que você tenha, passa por linfonodo, qualquer câncer que você tenha, potencialmente ele pode atingir os linfonodos daquela região, então a gente usa os linfonodos também para ver se a doença já saiu da mama, e a doença que está fora da mama e dos linfonodos, então se tem no fígado, se tem no osso, enfim. E as mulheres jovens, se você coloca comparativamente com as mulheres mais velhas, elas têm tumores mais avançados, então são tumores que são maiores, ou são tumores que acometem mais linfonodos, ou são tumores que já têm doença à distância, né, que é a conhecida metástase. Então, quando você pega essas mulheres mais jovens dentro do próprio Instituto do Câncer, essas mulheres elas vão ter uma doença que se estende por mais órgãos, eventualmente, ou que no mesmo lugar ela é um pouquinho maior do que ela seria dentro da mesma, uma faixa etária mais alta, né, no mesmo número de pacientes. Doutora, olha só, muito obrigada pelas explicações. Doutora Carina Belicas Carreira, ginecologista, obstetra e mastologista do Instituto do Câncer de São Paulo. Muito obrigada pelas explicações. Bom trabalho, doutora. Imagina, obrigada. Bom trabalho para vocês. Educadora.